Boa tarde, pessoal! A aula que eu vou apresentar aqui hoje vai ser sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. O conceito teórico deste tema de movimento retilíneo uniforme vocês já viram em aula passada, e agora a gente vai ver sobre os gráficos, como que é a representação gráfica deste movimento. Mas antes de dar início à aula de gráficos mesmo, eu vou só apenas relembrar alguns conceitos importantes do MRU, porque é importante saber, inclusive em aulas de gráficos, em questões sobre gráficos, também é importante saber sobre alguns conceitos do MRU. Então, vou dar uma relembrada aqui para refrescar a memória de vocês. Então, para dar uma relembrada do que quer dizer o movimento retilíneo uniforme, nós vamos ter o seguinte: os movimentos que possuem uma velocidade escalar instantânea constante são chamados de movimentos uniformes. Ou seja, de modo bem resumido e falando de uma maneira geral, o movimento uniforme é aquele que possui a sua velocidade escalar instantânea constante. E o que significa dizer que a sua velocidade escalar instantânea é constante? Significa dizer que em cada instante de tempo, a sua velocidade vai ser a mesma. Se em 1 segundo ele tiver uma velocidade x, em 2 segundos vai ser a mesma, em 3 segundos vai ser a mesma, em 4 segundos vai ser a mesma, em n segundos vai ser a mesma. Em cada instante de tempo, a sua velocidade vai ser a mesma. Isso significa que ela vai ser constante. E desse modo, o que a gente pode tirar de informação? Que a sua velocidade escalar instantânea sendo a mesma, né? Sua velocidade escalar sendo a mesma em cada instante de tempo, em cada instante, em cada posição, ela vai coincidir com a velocidade média. A gente viu como que determina, né, a velocidade média através dessa relação, que é de variação de posição pela variação de tempo. E essa velocidade média ela vai coincidir com a velocidade em cada instante de tempo. Se em 1 segundo a velocidade desse carrinho aqui for de, 20 metros por segundo, em 2 segundos também, em 3 segundos também, em 4 segundos também, em n segundos também vai ser a mesma velocidade. Isso que significa dizer que a velocidade é constante em todo o trajeto. E essa informação toda caracteriza o movimento retilíneo uniforme. Aqui até coloquei uma animaçãozinha desse carrinho andando aqui com essa menina dirigindo em um movimento uniforme, na qual a sua velocidade aqui, durante todo o percurso dela, não variou. Claro que eu estou ignorando o começo da trajetória e o fim da trajetória, né? Porque do começo ela estava parada e aumentou a sua velocidade até começar o seu trajeto, e aqui no final ela diminuiu a sua velocidade até parar. Então aqui nesses dois pontos houve variação de velocidade, então vou desconsiderar eles, e o nosso estudo de movimento retilíneo uniforme vai ser no meio da trajetória, que ela esteve em um movimento constante, né, com a sua velocidade constante. Bom, no MRU nós vamos ter alguns tipos de movimento, né? E o movimento que um corpo descreve ao longo de uma trajetória, ele pode ser classificado de acordo com a sua orientação em relação a essa trajetória percorrida. E no MRU vamos ter 2 tipos de movimento. Primeiro vamos ter o movimento progressivo, que é quando o corpo se move no mesmo sentido da trajetória. Se a trajetória se move, está orientada para o sentido da direita e o corpo também se move no sentido da direita, então nós vamos ter um movimento progressivo e dessa forma a sua velocidade escalar vai ser positiva. Ambos estão para o mesmo sentido, tanto a trajetória quanto o movimento do corpo. Ambos no mesmo sentido, nós temos um movimento progressivo e a sua velocidade é positiva. Vamos ter também o movimento retrógrado, que é o oposto do movimento progressivo, quando o corpo se move no sentido contrário ao sentido da trajetória. E neste caso, a sua velocidade vai ser negativa. Bom, analisando então esses tipos de movimento, nós vamos ter que a orientação da trajetória está para o sentido da direita, que naturalmente a gente define que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, ainda utilizando dessa denominação, então eu deduzi aqui, eu coloquei aqui que a orientação da trajetória vai ser para a direita. No movimento progressivo, eu vou ter no mesmo sentido, o movimento, né, no mesmo sentido do sentido da trajetória. Então, no caso, esse bichinho aqui,
eu acho que é uma espécie de dinossauro, não sei, ele se moveu no mesmo sentido da orientação da trajetória. A orientação da trajetória está para a direita e o sentido do movimento dele também para a direita. Então aqui nós temos um movimento progressivo e a velocidade dele é positiva. Já no caso desse carrinho aqui embaixo, o sentido do movimento dele está contrário à orientação da trajetória. Ele se movimenta pelo sentido contrário. Então aqui nós temos o movimento retrógrado e a velocidade dele, a velocidade escalar, né, o módulo dessa velocidade dele é negativa. E aí nós temos o movimento retrógrado. Esses são os dois tipos de movimento estudados no movimento retilíneo uniforme. Vendo agora sobre a função horária da posição do MRU. Como no movimento retilíneo uniforme a velocidade instantânea coincide com a velocidade média, então nós vamos ter essa seguinte relação. A velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média, que vai ser dada através da variação da posição pela variação do tempo. Dessa forma, nós vamos ter as seguintes denominações. Esse ΔX aqui, ele significa, né, a variação de posição. E significa o quê? Posição final menos posição inicial. A mesma coisa para o tempo. A variação de tempo vai ser dada pelo tempo final menos tempo inicial. Porém, vou considerar neste caso que o tempo inicial é zero. Mas por que o tempo inicial vai ser zero? Porque eu estou falando de velocidade instantânea. Estou falando em instantes de tempo. Eu não quero uma variação de um intervalo de tempo. Eu quero em cada instante de tempo. Então, o seu tempo inicial sempre será zero. Se eu tenho uma variação de tempo que vai de 0 a 10 segundos, quando eu for fazer essa função horária da posição, né, essa equação, eu vou pegar em um determinado instante de tempo, em 5 segundos, em 3 segundos ou em 8 segundos. Eu vou pegar um determinado instante de tempo, então não vai ter uma variação de tempo. Por isso, eu digo que o tempo inicial aqui vai ser zero, então vou substituir, ao invés de usar variação de tempo, vou usar apenas tempo final, ou simplesmente T. Então, a gente consegue determinar, através dessas considerações, a gente consegue determinar a função horária da posição do MRU, que vai ser dada pela seguinte equação. A velocidade, que está aqui, né, vai ser dada pela variação da posição dividido pela variação de tempo. A gente viu aqui antes que variação de posição é x menos x0, né? Posição final menos posição inicial. E o nosso ΔT é simplesmente t. Então, fazendo as manipulações, né? Passei esse t aqui, ó, multiplicando o v aqui, né? Passei esse t multiplicando a velocidade aqui. Então, eu coloquei aqui v vezes t, que é igual a x menos x0. Isolando o x, por que eu vou isolar o x? Porque eu quero a função horária da posição. Se é da posição, então a posição, no caso, é o nosso x. Então, eu isolei ele. Então, como que eu fiz para isolar ele aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Eu passei esse menos x0 para este outro lado, somando. E aí, eu chego nesta equaçãozinha aqui. Essa é a nossa função horária da posição do movimento uniforme. Isso aqui vocês já viram em aula passada. Estou apenas reforçando porque vai ser útil saber essas informações. E bom, dando essa breve revisada em alguns tópicos importantes do MRU, vamos entrar então no tópico de gráficos. Bom, o que são gráficos, né, no geral? Uma representação gráfica ela é comumente utilizada para se obter uma melhor forma de visualizar o comportamento de alguns fenômenos físicos, alguns dados importantes. E aí eu vou mostrar aqui alguns tipos de gráficos que são bem conhecidos, que vocês já devem ter visto em vários lugares. Bom, começando pelo gráfico de linha, ele é bem utilizado, bastante utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo, como esse gráfico aqui, por exemplo. Ele está mostrando uma sequência numérica, né, aqui na lateral, de um certo dado, que no caso é o consumo de energia elétrica ao longo do tempo. Aqui, no caso, o tempo é dado em meses, né, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Então, aqui é um exemplo de gráfico, um gráfico de linha,
E é este tipo de gráfico que vamos estudar no movimento uniforme, ou gráfico de retas, também conhecido como gráfico de retas. Mas antes de iniciar isso, vamos ver mais alguns exemplos. Nós temos também o famoso gráfico de pizza, né? Que é um tipo de gráfico que é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados eles compõem um total de um determinado dado aspecto da realidade. Por exemplo, aqui eu tenho esse gráfico que não tem um título, né? Não sei a que ele se refere, mas dá para ver que dentro dele tem seções divididas em porcentagem, né? É uma proporção. Como é em porcentagem, a gente sabe que o total desse dado, né, é 100%. Então, se a gente somar todos, a gente chega a um valor de 100%. Então, esse é o famoso gráfico de pizza. E nós temos também o gráfico de barras, que eles indicam, normalmente, um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares, setores, e não dependem de proporção. Então, aqui eu tenho um exemplo de gráfico de barras. Também temos o gráfico de coluna, né? É praticamente a mesma coisa que esse aqui. Bom, esses são os 3 tipos de gráficos mais comuns. Bom, o que a gente vai ver sobre o gráfico de reta nesse estudo de MRU, ou gráfico de linha, eu já tinha falado anteriormente, mas por que a gente vai ver este gráfico, especificamente este tipo de gráfico? Vamos voltar um pouquinho no que a gente aprendeu lá na matemática, para a gente estudar um pouco mais sobre esse tipo de gráfico. Então vamos analisar primeiro a equação da reta que a gente já aprendeu lá na matemática, que é escrita como y igual a ax mais b. É uma equação de reta que é uma função do primeiro grau, né? Então, vendo aqui alguns dados, né, dessa equação, nós vamos ter que o a é o nosso coeficiente angular da reta, o b é o nosso coeficiente linear, o y é a função que vai variar com o x e o x é a variável da função. Então, aqui são os dados importantes que a gente tira da equação de reta. Então, vamos ver um exemplo de um gráfico que corresponde a esse tipo de equação. Aqui nós temos um exemplo de gráfico que eu coloquei em valores aleatórios, não está sob escala, é só para a gente entender como um exemplo mesmo. Como que a gente determinaria os coeficientes desse gráfico, tanto angular quanto linear? Como que a gente consegue, apenas analisando este gráfico, determinar quais são os coeficientes dele? Bom, só olhando para o gráfico, só analisando ele, a gente já consegue determinar qual é o coeficiente linear dele, ou seja, o nosso b aqui da equação. Porque esse b aqui, ele se refere ao eixo vertical aqui, ao eixo y. Então, esse bzinho aqui vai ser justamente o ponto no qual a nossa reta toca o eixo, corta o eixo y, né, que é o eixo vertical. Então, de cara, a gente já consegue identificar que nosso b vai valer 3, neste caso, neste exemplo, né? Então, nosso b da nossa equação vale 3, porque é justamente o ponto que corta o eixo y. Mas, e o coeficiente angular? Esse a gente já precisa calcular de uma certa maneira. Bom, para determinar, então, o coeficiente angular dessa reta, a gente faz o seguinte. Aqui eu demarquei os pontos, né? E a gente vai ter o seguinte, nós vamos chamar de 0 a 2 aqui a variação, né, do eixo x e de 7 até 3 a nossa variação no eixo y, que vai variar, né, com essa reta vai estar dentro desses pontos. E para achar o coeficiente angular, nós vamos ter o seguinte, a variação em y, que é este trajeto aqui, né, de 3 até 7, que é o quanto essa reta variou na vertical, dividido pelo quanto essa reta variou na horizontal, né, que é o nosso ΔX. Tendo essa relação, a gente consegue determinar o nosso coeficiente angular, né? Variação da reta, o quanto ela variou aqui, para cima, né, na vertical, e o quanto ela variou na horizontal. Bom, dessa forma nós vamos ter o seguinte, variação é dada pelo ponto final menos ponto inicial. Então, esse nosso ΔY aqui, ó, vai ser 7, né, que é o ponto final, menos o ponto inicial, que é 3. Então, esse ΔY vai valer pra gente 4, né? 7 menos 3, ponto final menos ponto inicial, da variação vertical aqui. Então, ele resulta pra gente o valor de 4.
Já no ΔX aqui, que é a variação na horizontal, nós vamos ter 2, ponto final, menos 0, ponto inicial, que vai ser igual a 2. Então, o nosso ΔX vai ser igual a 2. Então, o nosso coeficiente angular desta reta vai ser 4 dividido por 2, que nos resulta em 2. Assim, a gente determina o nosso coeficiente angular desta reta aqui, deste gráfico aqui em específico, com esses dados. Bom, então a gente consegue escrever a equação da reta de acordo com esses dados que a gente tem, porque a gente já determinou o coeficiente angular e determinou o coeficiente linear. Então, escrevendo a equação da reta, nós vamos ter que y vai ser igual a 2x mais 3. 2 é o nosso coeficiente angular, que é o nosso azinho, e 3 é o nosso coeficiente linear, que é o nosso b. Então, aqui a gente determinou a equação para essa reta aqui, a equação de reta para este gráfico aqui em específico. Bom, a gente viu, né, o gráfico de reta que a gente aprende lá na matemática e agora a gente pode comparar aquela equação da reta que a gente viu agora com a nossa função horária da posição, né? A gente tem que a nossa função horária da posição, ela é x igual a x0 mais vt. Posição final igual posição inicial mais velocidade vezes tempo, que a gente viu um pouquinho antes, né? A nossa função horária. Bom, então vamos analisar os pontos também, como se fosse uma reta, como se fosse uma equação de reta, né? O nosso v é o nosso coeficiente angular da reta, é o valor que acompanha a variável dessa função, né? Então, o valor que acompanha a variável aqui, neste caso, é o v, porque a nossa variável da função é o t, neste caso aqui, é o tempo. Essa função horária da posição, é uma função que varia com o tempo. Então, a nossa variável, neste caso, é o tempo. E o que acompanha a variável é o nosso coeficiente angular da reta. O x0 é o coeficiente linear, é aquele que está sozinho, né? O nosso x é a função que varia com o tempo, e o tempo é a nossa variável. Então, se a gente analisar e comparar com aquela equação que eu mostrei antes, esta nossa função horária da posição é uma equação de reta também, porque também é uma função do primeiro grau. Então, é por isso que a gente estuda o gráfico de reta no estudo do MRU, porque a nossa função horária da posição é uma equação de reta. Bom, então vamos ver um exemplo. Aqui eu coloquei um exemplo só para a gente resolver e ficar um pouco mais claro isso. Um carro em movimento retilíneo uniforme parte da posição de 20 metros andando a uma velocidade de 3 metros por segundo. Escreva a função horária da posição e represente graficamente. Então aqui eu tenho alguns dados, né, que é a posição inicial dele, né, porque ele parte da posição 20 metros, então aqui eu já tenho a posição inicial e a velocidade, que é de 3 metros por segundo. Aqui ele tem esses dados e pede para a gente a função horária da posição e pede também para a gente fazer o gráfico desse movimento. Bom, a gente vai primeiro identificar os dados, né? A posição inicial é 20 metros e a nossa velocidade é de 3 metros por segundo. Então, para escrever a nossa função horária da posição, nós temos da seguinte forma, né? Vou ter x igual a x0 mais vt, que é a nossa função horária, né? Substituindo os dados, x0 é 20 e v é 3. Então, aqui está a nossa função horária da posição, x igual a 20 mais 3t. Essa é a nossa função horária. Bom, como a gente determinou a função horária da posição, e agora a gente vai determinar o gráfico, a gente pode dar alguns valores para fazer essa representação gráfica. Bom, como é uma função de posição que varia com o tempo, a nossa variável ali, o que está mudando, é o nosso tempo. Então, eu vou dar valores aleatórios para esse tempo, para a gente conseguir encontrar alguns pontos para poder fazer um gráfico, né? Então, como é o nosso tempo que varia, eu vou dar alguns valores para o tempo, jogar dentro da nossa função horária da posição, que é a nossa equação de reta, para assim a gente ter pontos que a gente possa marcar no gráfico. Bom, eu comecei a partir do zero, né? Tradicionalmente, né, a gente começa a partir do ponto zero. Então, quando o tempo for igual a zero, qual que vai ser a nossa posição?
nós temos a seguinte função, x igual a 20 mais 3t. Onde tem t, eu substituo por zero, porque eu primeiro estou fazendo para o primeiro ponto de t igual a zero. Então, onde tem t, eu substituo por zero. Então, eu vou ter o seguinte, x igual a 20 mais 3 vezes zero, sendo 3 vezes zero igual a zero, né? Então, nosso ponto vai ser 20, nossa posição final vai ser 20 metros. Então, quando o tempo for de 0 segundo, a nossa posição vai ser de 20 metros. E quando o tempo for 1 segundo, né? Quando passar 1 segundo, qual vai ser a nova posição dele? Então, a gente também faz isso novamente. Onde tem t na nossa função, a gente substitui por 1. Então, eu vou ter x igual a 20 mais 3 vezes 1, né? Que aqui seria o lugar do t. Então, onde tem t eu coloquei 1, então eu vou ter que x vai ser igual a 23 metros, né? 20 mais 3, 23 metros. Então, significa que quando passou 1 segundo, ele andou mais 3 metros, foi de 20 para 23. Quando passar agora para 2 segundos, quando t for agora 2 segundos, eu vou substituir o 2 em t novamente. Então, vou ter 20 mais 3 vezes 2, onde tem t, coloquei 2 agora. Então, eu vou ter 20 mais 6, né? 3 vezes 2, 6. Então, a nossa nova posição vai ser de 26 metros. Então, quando for 2 segundos, a posição dele vai ser de 26 metros. Então, significa que passado mais 1 segundo, ele andou mais 3 metros novamente. E passado mais 1 segundo, né, de 2 para 3 segundos, agora quando o tempo foi igual a 3, substituindo 3 no tempo também, né, que aqui seria o lugar do tempo, 20 mais 3 vezes 3, eu vou ter igual a 29 metros. 20 mais 9, né, 29 metros. Então, quando o tempo for 3 segundos, a nossa posição agora vai ser de 29 metros. Significa que ele andou mais 3 metros novamente. Bom, eu poderia fazer essas substituições para n segundos. Para t igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a n. Posso fazer para infinitesimal dados para tempo, né? Só que não há muita necessidade para isso, né? Porque quanto mais dados você tem, mais pontos você tem para marcar no gráfico. Mas não há necessidade, daria bastante trabalho fazer isso. Então, eu escolhi 4 pontos porque são suficientes para a gente conseguir fazer o gráfico. Bom, então fazendo o gráfico, nós vamos ter o seguinte. Nós temos 2 pontos, né? O ponto do eixo tempo e o ponto do eixo posição. Então, nós vamos ter um gráfico que da função x, que é a nossa função horária da posição, que varia com o tempo. Então, nós vamos ter um gráfico de posição pelo tempo, né? Então, aqui está a nossa representação gráfica. Bom, então aqui nós temos a nossa representação gráfica. Analisando cada ponto desse, nós temos o seguinte. Começando aqui, tempo igual a 0. Quando o tempo for igual a 0, a nossa posição em x vai ser igual a 20. Então, quando o tempo aqui for igual a 0, a nossa posição vai ser aqui. Então, eu marco o ponto bem aqui onde está o 20. Agora, quando o tempo for igual a 1 segundo, a nossa posição vai ser 23. Então, eu pego essa linha aqui onde tem 1 aqui embaixo e onde tem 23 aqui em cima, ligo e marco esse outro ponto aqui. A mesma coisa, quando for 2 segundos, a nossa posição vai ser igual a 26, eu ligo os pontos e marco o ponto de união deles bem aqui. A mesma coisa para t igual a 3 segundos, eu marco o ponto dele também e traço e ligo esses pontos, né, traçando a nossa reta. E aqui nós temos o nosso gráfico, que é uma reta seguindo a nossa função horária da posição. Aqui eu já disse brevemente, né, que é um gráfico de posição pelo tempo, né, porque a nossa função é x igual a x0 mais vt, então é uma equação de posição que varia com o tempo, então eu tenho um gráfico de posição pelo tempo, mas a gente vai ver mais para frente isso novamente. Estou introduzindo isso aqui bem rápido apenas para esse exemplo, mas mais para frente a gente vai ver novamente esse tipo de gráfico. Bom, a gente fez, né, o nosso gráfico, a gente determinou a nossa função horária da posição, mas e se a gente não fizesse a função horária da posição daquela forma, aquela equação de reta lá que a gente achou? Se não fosse daquela forma e a gente quisesse descobrir essa equação a partir do gráfico. Digamos que a gente tem apenas esse gráfico e a gente quer saber qual que é a nossa equação de reta aqui, ou a nossa função horária da posição através desse gráfico.
digamos que temos apenas este gráfico para analisar, como que a gente descobriria qual é a função horária dele? Então, como a gente tinha feito, né, anteriormente, né, como eu mostrei a equação da reta, né, que era y igual a x mais b, que a gente tem o coeficiente angular, o coeficiente linear, como que a gente determina eles, né, através da análise do gráfico. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Bom, aqui nós temos a nossa função horária da posição, sendo x0 o nosso coeficiente linear e v o nosso coeficiente angular, né? Então, determinando, a gente tem que x0 a nossa posição inicial, que é igual a 20. Como que a gente descobre isso? Novamente, né? O coeficiente linear é o ponto que está sozinho, né? Que não está sendo multiplicado por ninguém. Ele se refere justamente ao nosso eixo vertical aqui, né? Ele se refere a esse eixo e ele é justamente o ponto onde a reta corta, onde a reta toca o nosso eixo vertical, que no caso é o eixo x aqui. Então, o ponto onde essa reta toca é o ponto x, vai ser justamente o nosso coeficiente linear. E a nossa velocidade, que é o nosso coeficiente angular, a gente determina daquela seguinte forma, né? A nossa variação da reta na vertical, né? Nosso ΔX aqui, por que ΔX? Porque é uma variação do eixo x, né, que está aqui. Então, vai ser essa variação, porque a reta ela é uma reta crescente neste caso. Como ela é uma reta crescente, ela tanto varia na vertical, né? Ela tanto varia na vertical, como também varia na horizontal. Ela está mudando também a sua posição, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, eu vou ter essa variação na vertical e também vou ter a variação dela na horizontal, que eu vou chamar aqui de ΔT, porque é uma variação no eixo do tempo aqui. É só uma questão de nomenclatura. Então, daquela forma que eu tinha mostrado anteriormente, né, como que a gente determina o coeficiente angular de uma reta, né, vai ser a variação desta reta na vertical, dividido pela variação do movimento desta reta na horizontal. Então, eu vou ter essa variação de ΔX aqui, eu vou ter posição final menos posição inicial, que é 29 menos 20 neste caso, que vai resultar em 9, dividido pela variação do movimento dessa reta na horizontal, que eu vou ter 3 menos 0, né? Ou simplesmente 3, que ele foi a que eu coloquei até o tempo de 3 segundos. E se eu fizesse para mais dados? 4 segundos, 5 segundos, o resultado seria o mesmo? Seria o mesmo, porque tanto aumentaria os pontos aqui, como eu também aumentaria os pontos aqui. No final das contas, seria a mesma coisa, o mesmo resultado. Bom, então eu vou ter 29 menos 20 igual a 9, dividido por 3 metros por segundo. Então, eu descobri que o meu coeficiente angular desta reta aqui, através da análise deste gráfico, vai valer 3. Então, a partir disso, né, desses dados, a gente consegue determinar como que é a escrita dessa função horária da posição, que é x igual a 20 mais 3t, onde tem x0, que é o coeficiente linear, a gente descobriu que é 20, e o nosso coeficiente angular, que é o nosso v, a gente descobriu que é 3 através da análise do gráfico. Mas o nosso enunciado também já deu essas informações, né? Então, ignorando o enunciado por enquanto, a gente consegue determinar a mesma função horária que a gente viu anteriormente, apenas analisando o gráfico. Por isso é importante estudar os gráficos, né? Porque se a gente não tem muitas informações, apenas analisando o gráfico a gente consegue chegar a um resultado sem precisar, né, de um enunciado, sem precisar... Enfim, só analisando o gráfico a gente conseguiu descobrir qual é a nossa função horária da posição, a nossa equação da reta, né? Bom, aqui a gente viu a parte matemática do porquê que a gente estuda o gráfico de reta, né? Fazendo essa comparação e vendo que a gente estuda o gráfico de reta porque a nossa função horária da posição é uma equação da reta, é uma função do primeiro grau. E depois dessa análise aqui a gente vai entrar, de fato, nos tipos de gráfico que a gente vai estudar para o movimento retilíneo uniforme. Bom, a gente tinha visto que a gente tem dois tipos de movimento no movimento retilíneo uniforme, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Vamos começar então pelo movimento progressivo. Vamos ver os tipos de gráficos do movimento progressivo. Bom,
Nós temos aqui então um gráfico de posição pelo tempo, né? Porque a nossa função horária da posição é uma função de posição que varia pelo tempo, né? X igual a x0 mais vt. Nossa função é o x, que varia com o tempo. Então, o nosso gráfico da posição vai ser um gráfico de posição por tempo. E aqui eu coloquei um gráfico aleatório. O nosso x0 aqui é a nossa função horária. O nosso x0 aqui é o ponto onde corta no eixo vertical, né? E aqui eu tenho um gráfico aleatório. Bom, o gráfico da função horária da posição do movimento retilíneo uniforme progressivo, ele é representado por uma reta crescente. Tá vendo aqui? Uma reta aqui cresce, como no exemplo anterior, pois ela descreve um movimento no qual a velocidade escalar deste corpo é positiva. No movimento progressivo, a gente viu que a velocidade do corpo ou do móvel ela é positiva. Por isso, a reta ela é crescente. Então, o gráfico do movimento progressivo é crescente, o gráfico da função horária da posição, né? Ela é crescente porque no movimento progressivo a velocidade é positiva. E a posição inicial x0 aqui, né? Ela é o ponto onde corta o eixo vertical, né? Que nesse caso é o eixo da posição. Agora, como que vai ser o gráfico da velocidade? A gente tinha visto o gráfico da posição pelo tempo, mas e o gráfico da velocidade, que é o gráfico de velocidade que varia com o tempo? Como que ficaria este gráfico? A gente viu lá nos primeiros slides, quando eu falei sobre aquela recapitulação lá do movimento uniforme, que no caso de um movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, né? A velocidade não varia. Portanto, eu vou ter um gráfico assim, onde a linha dele, né, a reta deste gráfico, ela é paralela ao eixo horizontal. É uma linha constante, porque a velocidade não muda, ela não varia no trajeto. Ela não é uma velocidade que sobe, que desce, enfim, ela não muda. Ela é sempre constante, por isso uma reta paralela ao eixo horizontal. E neste caso nós vamos ter uma reta paralela e acima do eixo horizontal, né? Porque é a parte positiva do gráfico, porque no movimento progressivo a velocidade dele é positiva. Por isso que o gráfico é com uma reta que está acima do eixo horizontal. Agora, o gráfico do movimento retrógrado. Vamos ver o gráfico da posição do movimento retrógrado. Nós vamos ter desta seguinte maneira a representação do gráfico do movimento retrógrado, o gráfico da posição no caso. Neste caso, nós vamos ter o seguinte, aqui eu coloquei a função horária da posição para o movimento retrógrado. Percebam que eu mudei o sinal aqui. Antes a gente tinha x igual a x0 mais vt. Eu coloquei um menos aqui. Mas por que agora eu mudei o sinal? Porque no movimento retrógrado a velocidade é negativa, né? O sentido do movimento do corpo é contrário à orientação da trajetória. Como estão em sentidos opostos, a velocidade dele é negativa, por isso esse sinal de menos, e por isso a orientação dessa reta é uma reta decrescente, ela decresce nesta representação, por causa que a sua velocidade no movimento retrógrado ela é negativa. Então essa é a representação do gráfico do movimento retrógrado da posição pelo tempo. Nós também temos o gráfico da velocidade pelo tempo. Né? Neste caso, como é que vai ser a representação do gráfico da velocidade pelo tempo no movimento retrógrado? Nós sabemos que no movimento uniforme, a velocidade ela é constante, né? Então a gente viu no gráfico anterior que é uma linha paralela ao eixo horizontal, porque ela é constante, ela não varia. Mas no movimento retrógrado, o gráfico vai ser igual ao movimento progressivo? Bom, não, né? Não vai ser igual, porque no movimento retrógrado, a sua velocidade ela é menor do que zero, ela é negativa. E como a velocidade é menor do que zero, ela vai ficar abaixo do eixo horizontal. Antes, no movimento progressivo, ela era representada aqui em cima. Do movimento
progressivo, né? Ela ficava do lado positivo do gráfico. Mas, como ela é do movimento retrógrado, então a sua velocidade sendo negativa, abaixo de zero, a sua representação continua sendo constante, uma reta paralela ao eixo horizontal, constante porque ainda estamos estudando o movimento uniforme, né, com velocidade constante, porém essa linha fica abaixo do eixo horizontal, sendo uma velocidade negativa. Bom, vamos analisar agora um exemplo. O exemplo a seguir diz o seguinte: analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que indique corretamente o tipo de movimento representado. Então aqui nós temos um gráfico de velocidade pelo tempo. Aqui nós temos um gráfico, ele quer que a gente analise este gráfico e diga qual é a opção correta aqui de acordo com o movimento que está apresentado aqui. Bom, na letra A ele diz que o movimento é positivo, pois a reta está acima do eixo horizontal. Na letra B ele diz que o movimento é uniforme e progressivo, pois a velocidade é constante, maior do que zero. Na letra C ele diz que o movimento é uniforme e retrógrado, pois a velocidade é constante e menor do que zero. Ou na letra D que ele diz que o movimento é uniformemente retardado, pois é um movimento acelerado com aceleração contrária ao movimento. Bom, analisando essas opções, a gente já consegue eliminar duas de cara. Por quê? Letra A, movimento positivo, pois a reta está acima do eixo horizontal. A gente não estudou nenhum tipo de movimento que se chama movimento positivo. Não existe um tipo de movimento que ele seja simplesmente movimento positivo. A gente estudou movimento uniforme, movimento retrógrado, movimento progressivo, mas movimento positivo não é um tipo de movimento que a gente tenha estudado. Então, essa opção aqui a gente já pode anular. Na letra D, ele diz que é um movimento uniformemente retardado, pois é um movimento acelerado com aceleração contrária ao movimento. A gente não está estudando um movimento que haja aceleração. Então, por si só em falar em aceleração, a gente já sabe que essa opção também não está certa. Então, a gente já elimina a letra A e a letra D. Agora, vamos analisar B e C. Na B, ele diz que o movimento é uniforme e progressivo, pois a velocidade é constante e maior do que zero. Tanto na B quanto na C, ele afirma que a velocidade é constante, e isso a gente pode confirmar, né? Uma linha reta, paralela ao eixo horizontal, a gente sabe que a velocidade é constante. E a gente sabe que é constante, então a gente consegue afirmar que é um movimento uniforme. Porém, a única coisa que difere esses dois itens é que na B ele diz que é progressivo e na C ele diz que é retrógrado. A gente analisando esse gráfico, a gente vê que a reta paralela ao eixo horizontal, ele está acima do eixo, ele está do lado positivo do eixo. Se ele está do lado positivo, ele é maior do que zero, essa velocidade é maior do que zero. E o movimento no qual a sua velocidade é maior do que zero é o movimento progressivo. Então, por isso, a letra B é a opção correta. É um movimento uniforme, né, velocidade constante, e progressivo, porque a sua velocidade é maior do que zero, ela é positiva. Portanto, B é a opção correta aqui. Bom, vamos ver então o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo diz o seguinte: considerando a função horária da posição x igual a 3 mais 2t, sendo x dada em metros e t em segundos, do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme, faça sua representação gráfica dos seguintes itens e diga qual o tipo de movimento. Então aqui eu tenho duas opções, dois itens, né? Letra A e letra B. Na letra A ele quer que faça a representação gráfica da posição pelo tempo e na letra B ele quer da velocidade pelo tempo. Nós vimos esses dois tipos de gráficos, então vamos fazer, né, representar o gráfico desta função aqui, ó, x igual a 3 mais 2t. A gente já fez isso antes, durante a nossa aula, então vamos pôr em prática agora. Bom, da mesma forma que eu tinha feito naquele primeiro exemplo, naquele exemplo anterior lá falando de gráfico, vou dar valores, né? Vou dar alguns dados para a nossa variável, que neste caso, na nossa função horária da posição, a nossa variável é o tempo, o nosso t é o que varia, então vou dar valores para ele, para poder substituir dentro da nossa função e achar os dados
para o nosso x aqui. Tendo isso, nós vamos ter 2 pontos que a gente vai conseguir marcar no gráfico. E assim a gente consegue representar o nosso gráfico. Bom, então o primeiro ponto que eu dei é para t igual a 0. Então, onde tem t aqui na nossa função? Onde tem o t aqui, eu vou substituir pelo 0. Ficou meio torto. Onde tem o t aqui, eu vou colocar 0. Bom, então aqui eu vou ter x igual a 3 mais 2 vezes 0, né? Que eu substituí o 0 aqui no tempo. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 3 metros, né? 3 mais 0, né? Que 2 vezes 0 é 0. Então, eu vou ter que a posição inicial dele, que quando o t for igual a 0, a sua posição inicial vai ser igual a 3 metros. Agora, para t igual a 1 segundo, eu vou substituir o 1 lá no t também. Então, vou ter 3 mais 2 vezes 1 igual a 5 metros, né? 3 mais 2 igual a 5 metros. Isso significa dizer que quando passou 1 segundo, ele andou 2 metros, né? Foi de 3 para 5 metros. Então, para t igual a 2 segundos, vou ter x igual a 7 metros. Então, no instante igual a 2 segundos, a sua posição vai ser de 7 metros. Para t igual a 3 segundos, né? No instante igual a 3 segundos, sua posição vai ser de 9 metros, né? Que eu substituí o 3 novamente, onde tem o t lá na nossa função. Então, 3 mais 6, que é 2 vezes 3, que vai nos resultar em 9 metros. Aqui nós temos já os pontos, né? Para t igual a 0, x igual a 3. Para t igual a 1, x igual a 5. Para t igual a 2, x igual a 7. Para t igual a 3, x igual a 9. Eu poderia fazer para mais vários outros valores de t. Para t igual a 4, x vai ser igual a 11. E assim sucessivamente para n valores para t. Mas não há necessidade de fazer isso. Com 4 pontos já é suficiente para a gente conseguir traçar o nosso gráfico. Bom, então aqui eu já coloquei os nossos dados em uma tabelinha aqui do lado, né? Já para facilitar para a gente ver na hora de fazer o gráfico. E bom, na letra A ele pede o gráfico da posição pelo tempo. Então aqui eu coloquei o gráfico, né? Do eixo X pelo eixo T, da posição pelo tempo. Então vou marcar os pontos no gráfico, né? Quando T for 0, X vai ser 3. Né? Vou marcar aqui os pontos primeiro, né? T vai ser de 0 até 3 e x vai ser de 0, 3, 5, 7, 9, que foram os dados que a gente pegou. Então, demarquei aqui. Agora, para marcar os pontos, nós podemos fazer o seguinte: quando t for 0, x vai ser 3. Então, eu posso simplesmente marcar o ponto aqui, nesse lugarzinho aqui, que é o ponto 3 no eixo x. Então, este aqui é o ponto 0, 3. O ponto 1 e 5, eu ligo esses dois pontos, que eu marco 1 em T e 5 em X. A mesma coisa quando for 2 e 7. Quando for 2 aqui e 7 aqui, eu vou ter esse ponto. E quando for 3 e 9 também. Aí eu marco esses pontos e consigo traçar a minha reta. Então, esse é o gráfico da função horária da posição, né? Que é da posição pelo tempo, de acordo com aquela equação que ele nos deu. E na letra B, ele pede também a nossa função horária da velocidade. Bom, gráfico da velocidade, a gente sabe, né? A velocidade é constante no movimento uniforme. Então, como que ficaria o gráfico da velocidade neste caso? Aqui eu tenho os pontos demarcados, né? Lá pela equação, lá pela função horária da posição, a gente sabe que a velocidade vale 2 metros por segundo, né? Então, como a velocidade lá é positiva e vale 2, então eu vou traçar o gráfico desta forma, onde o gráfico vai ser uma reta constante, porque a velocidade não muda, em cima do ponto igual a 2, porque a velocidade vale 2 metros por segundo. A gente consegue analisar o valor dessa velocidade da seguinte maneira: quando o tempo vale 0, a posição vale 3. Quando o tempo passar em 1 segundo, a sua posição já vai valer 5, ou seja, ele andou 2 metros em um intervalo de tempo de 1 segundo. Bom, quando ele andar em um intervalo de tempo de mais 1 segundo, né, de 1 até 2,
no tempo igual a 2 segundos, sua posição vai ser 7. Ele andou 2 metros novamente. Quando for 3 segundos, a posição vai ser 9. Ele andou 2 novamente. Então, quer dizer que a cada segundo que passa, ele anda 2 metros. Então, a gente consegue tirar a velocidade daí, né? A cada 2 metros percorrido, passa-se um segundo. Então, a sua velocidade é 2 metros por segundo. Aí, a gente determina a velocidade também analisando esse gráfico também. Bom, e por fim, vamos ver mais um exemplo. O gráfico ao lado representa a função horária da velocidade de um móvel em movimento retilíneo. Calcule o deslocamento do móvel no intervalo de tempo de 0 a 10 segundos. Analisando este gráfico aqui ao lado, a gente vê que é um gráfico de velocidade pelo tempo. Então, a gente consegue ver, já analisar que é um movimento uniforme, né, porque sua velocidade se mantém constante durante todo o trajeto. E ele pede o deslocamento deste móvel. Ou seja, ele quer a nossa posição final menos a nossa posição inicial. Ele quer a nossa variação de posição. E a gente consegue resolver essa questão através da nossa função horária, né? E aí, o que a gente pode fazer de manipulação aqui? Eu posso passar esse x0 para o outro lado, né? Com o sinal trocado. Porque aí eu vou ter o seguinte, x menos x0 vai ser igual à nossa velocidade vezes o tempo. Porque x vezes x0 é a nossa variação da posição, ou seja, o nosso deslocamento. Então, aqui a gente consegue já calcular qual vai ser o deslocamento do móvel, né, fazendo a velocidade vezes o tempo. A velocidade a gente consegue pegar do gráfico e o nosso tempo também. Então, eu vou ter 2 vezes 10, que vai ser 20 metros. Só que a gente também consegue fazer através da equação de velocidade média. Por quê? Porque como é um movimento uniforme, lá no começo da aula eu falei isso. Como é um movimento uniforme, em cada instante de tempo a sua velocidade será a mesma, né? Então aqui em 2 segundos, ó, se eu traçar uma reta aqui para cima, sua velocidade vai ser 2. Se eu traçar aqui em 4 segundos, sua velocidade também vai ser 2. Em 6 segundos também, em 8 segundos também, e assim sucessivamente. Então, em cada instante de tempo, a sua velocidade vai ser a mesma. Então, a sua velocidade instantânea, que é a velocidade em cada instante de tempo, ela vai coincidir com a velocidade média. Então, se eu fizesse essa mesma questão usando aquela relação de velocidade média, eu também conseguiria, né? Que eu ia ter velocidade média igual a variação de posição, né, o nosso ΔX, dividido pela nossa variação de tempo, o nosso ΔT. E quem é a nossa variação da posição? É justamente quem a gente quer descobrir, né? Então, vamos isolar ele. ΔX vai ser o quê? Vai ser a nossa velocidade média vezes a variação do tempo. A nossa velocidade média, então, vai ser 2, né? Que a gente conseguiu tirar do gráfico. 2. E a nossa variação de tempo é tempo final, 10. Menos o tempo inicial, que é 0. Então, eu vou ter novamente 2 vezes 10, que é igual a 20 metros. Então, o nosso deslocamento, né, que é o que ele pede, vai ser também 20 metros. Pela relação de velocidade média, a gente também pode calcular dessa forma. Perdoem a letra feia, mas é porque eu estou escrevendo com o mouse e fica um pouco ruim. Mas, enfim, como se trata de um movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea, né, o módulo da velocidade em cada instante de tempo vai coincidir com a velocidade média, porque é um movimento uniforme, é sempre a mesma velocidade. Por isso coincide com a velocidade média, a gente pode fazer das duas maneiras. E por fim, então, eu finalizo a aula aqui. Qualquer dúvida, qualquer considerações, aí vocês podem falar.